Parecer da Comissão Processante. Resolução número 755, de 13 de abril de 2015. A Comissão Processante, por seus membros, infine assinados nos autos do processo político-administrativo número 01 de 2015, e que figuram como denunciantes o eleitor senhor José Geraldo dos Reis Aguiar e como denunciado senhora Maria das Graças Ferreira Mota, prefeita municipal de Bom Jesus de Tabapuana, vem em atendimento ao disposto do inciso 3 do artigo 5º do Decreto de Lei número 101, de 27 de fevereiro de 1977, emitir parecer nos termos e razões seguintes. Resumo dos fatos. A comissão processante, constituída na forma legal, para exercer as prerrogativas definidas no artigo 5º de seus incisos do Decreto-Lei número 201, 67, de executar todos os atos necessários à apuração e processamento da denúncia encaminhada pelo cidadão José Geraldo dos Reis Aguiar à Câmara Municipal de Bom Jesus de Tabapuana, em desfavor da prefeita desse município, relata o seguinte: a denúncia, fundamento do presente processo administrativo, narra em síntese que a denunciada, na qualidade de prefeita municipal, teria cometido as seguintes infrações. Alega o denunciante que a obra do PSF no loteamento de Isaías foi iniciada em fevereiro de 2014 e encontra-se paralisada desde maio de junho de 2014. O denunciante narra diversas supostas irregularidades relacionadas à obra de esgotamento sanitário no bairro de Amar, especificamente no que tange a esgoto das casas estaria sendo retidos na caixa de passagem, a empresa não teria cumprido o contrato no que tange a exigência de reposição do pavimento após a instalação dos tubos, alegando o denunciante que tal tarefa teria sido realizada pelo poder público por meio do programa Asfalto na Porta do governo federal. A falta de planejamento do governo que pavimentou as ruas sem fazer a troca da tubulação de água, e teria sido prometida a implantação de 9 quilômetros de pavimentação e asfalto, mas foi executado 3 quilômetros. Construção de elevatória fora do local previsto no projeto. Obra trouxe transtornos aos moradores de bairros. Alegação de não comparecimento à audiência na Câmara. Alegação de uso de máquinas e funcionários para fins políticos pessoais. Por derradeiro, o denunciante pede ao presidente dessa casa que receba a denúncia com suporte no artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67, imputado ao denunciado o cometimento de infração do artigo 4º, inciso 3, 4, 7 e 8 do mencionado decreto, requerendo ao arremate da peça que seja cumprido o rito de que trata mencionado de forma legal, para o final condenar e cassar o mandato eletivo da senhora prefeita municipal Maria das Graças Ferreira Mota. Em cumprimento ao disposto no artigo 5º, inciso 3, do Decreto-Lei 201 de 67, a denúncia foi então lida na primeira sessão plenária, tendo sido recebida pelo voto de 2/3 dos membros que compõem a comissão da Câmara Municipal de Bom Jesus de Tabapuana. Na mesma reunião foram sorteados 3 vereadores para comporem a comissão processante, todos eles pedidos e representados proporcionalmente dos partidos políticos, e com representação na Câmara Municipal. Os vereadores sorteados para comporem a comissão processante elegeram na mesma sessão seu presidente, seu relator, cumprindo assim todas as exigências previstas no artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67 para a constituição da comissão processante. Em seguida foi publicada a resolução número 755, com a finalidade de dar publicidade aos atos tomados pela Casa Legislativa
legislativa e declarar a existência da referida comissão processante, constituída para apurar as supostas irregularidades noticiadas pelo denunciante parte da prefeita municipal Maria das Graças Ferreira Mota. Iniciados os trabalhos por ação de seu presidente, com a notificação, a denunciada na forma do estatuto pelo inciso 3 do artigo 5º do Decreto-Lei 267, Sua Excelência, a senhora prefeita municipal, apresentou defesa perante este legislativo, dirigindo-se ao vereador Trélio Tadeu da Silva, presidente da comissão processante, sendo tal defesa formulada consoante está no início da peça, e ela foi feita pelo procurador particularmente constituído. A defesa bem elaborada, diga-se por necessária menção, inicialmente tratou de matérias preliminares, arguindo a ausência de legitimidade do denunciante, pois não teria demonstrado a qualidade de eleitor em pleno gozo de seus direitos políticos, conforme dispõe artigo 5º do Decreto-Lei 267, requerendo por essas razões a rejeição da denúncia. Da preliminar. A defesa argue preliminarmente a rejeição da denúncia por não ter o denunciante comprovado sua legitimidade com base no Decreto-Lei 287, que exige a prova de ser eleitor. Da singela leitura dos dispositivos supracitados, é fácil de prever que a única condição exigida do pretenso denunciante é que este se enquadre na condição de cidadão, ou seja, que possua título de eleitor. Daí porque, prima facie não subsiste a ilegalidade suscitada, uma vez que o comprovante de quitação eleitoral, de endereço e documentos pessoais não caracterizam pressupostos de admissibilidade da denúncia e, de consequência, não representam qualquer óbice para seu recebimento e processamento perante essa Casa Legislativa, até porque trata-se de mera irregularidade possível de ser sanada a qualquer tempo. E mais, verifica-se que o denunciante informou o número do título eleitoral. No entanto, para que nenhum direito seja tolhido, a comissão processante delibera pela intimação do denunciante para que junte aos autos, no prazo de 48 horas, certidão atualizada do cartório eleitoral e onde possa comprovar sua condição regular. Isso posto, rejeitamos a preliminar arguida pela defesa. Da análise preliminar da denúncia e da defesa prévia. 3.1. Alega o denunciante que a obra do PSS do loteamento de Isaías foi iniciada em fevereiro de 2014 e encontra-se paralisada desde maio e junho de 2014. Em peça de defesa, a prefeita argue inicialmente que a obra está sendo executada com recursos federais e que a paralisação se deu em função do atraso no repasse dos recursos federais. Alega ainda que a empresa recebeu apenas 25% do valor do contrato e anexa documentos comprovando essa afirmação. Nesse passo, essa comissão, no dever de efetuar uma análise preliminar acerca da necessidade ou não de prosseguimento das investigações, solicitou que fosse enviada a essa casa documento que atestasse o atraso no repasse do governo federal. Assim, conforme o documento em anexo, emitido pelo Ministério da Saúde, podemos observar que o último e único repasse realizado pelo governo federal se deu em 29 de setembro do ano de 2011, no valor de R$20 mil. Outro documento enviado pela defendente trata do parecer favorável do Ministério da Saúde, emitido em 30 de janeiro de 2015, acerca da liberação da segunda parcela do referido programa, equivalente a 65% do total aprovado, o que viabilizará a continuidade das obras suspensas. A defesa junta ainda cópia do primeiro termo aditivo da suspensão da obra, firmado
com a empresa, datado de 8 de abril de 2014, tendo como justificativa o atraso nos repasses das verbas do Ministério da Saúde. Sendo assim, acreditamos estar devidamente justificada e comprovada a paralisação da referida obra, não havendo razões para o prosseguimento dessa comissão quanto a este fato, já que esses argumentos incluem a responsabilidade da prefeita sobre eventuais atrasos, bem como impede a adequação à norma do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. O denunciante narra diversas e supostas irregularidades relacionadas à obra de esgotamento sanitário do bairro Via Márcia, especificamente no que tange a esgoto das casas estaria sendo retidos na caixa de passagem. Apesar da gravidade da denúncia, o fato não se encontra avulgado a nenhum dos incisos do artigo 4º que prevê as hipóteses de infração político-administrativa. Até porque, conforme afirmada a defesa, a referida obra ainda não foi recebida pela municipalidade e, quando for, poderá o município tomar as medidas judiciais cabíveis contra a empresa contratada a fim de apurar eventuais responsabilidades. A empresa não teria cumprido o contrato no que tange a exigência de reposição do pavimento após a instalação do estufa, alegando o denunciante que tal tarefa teria sido realizada pelo poder público por meio do programa Asfalto na Porta do governo federal. A falta de planejamento do governo, que pavimentou as ruas sem fazer a troca da tubulação de água, que teria sido prometido a implantação de 9 quilômetros de pavimentação em asfalto, mas foi executado 3 quilômetros, construção de elevatória fora do local previsto no projeto. A obra trouxe transtornos aos moradores de bairro, alegação não comparecimento à audiência pública. Da análise dos fatos narrados, bem como da peça de defesa apresentada pela prefeita, constatamos que esses fatos não se enquadram nos incisos do 4º do artigo do Decreto-Lei 201/67. Não vislumbramos a correlação lógica existente nessas supostas irregularidades com as condutas descritas como infrações político-administrativas do referido diploma legal, o que afasta a competência dessa Casa de Lei para apreciar a matéria contida na denúncia, por carecer de fundamentação legal. Na verdade, cumpre esclarecer que essas condutas narradas pelos denunciantes são, na maioria, atribuídas à própria empresa prestadora da obra pública, pois trata-se de pessoa jurídica responsável pela execução da obra, afinal vencedora de processo de licitação. Assim, ainda que caiba no município o dever de fiscalização na execução e conservação das obras públicas, eventuais danos a terceiros podem ensejar a reparação civil de forma solidária à empresa contratada, mas jamais infração político-administrativa objetivando cassação de mandato. E mais, conforme restou esclarecido os atos, os autos das obras ainda não foram concluídos devidamente entregues ao município. Assim poderá o município, em caso de descumprimento do contrato por parte da empresa, exigir judicialmente a reparação dos danos eventualmente existentes no ato da entrega. Alegação de uso de máquinas e funcionários para fins políticos e pessoais. Por derradeiro, o denunciante relata suposta irregularidade praticada pela defendente ao se beneficiar de máquinas e funcionários da empresa que executa as obras de saneamento em benefício próprio. Em defesa prévia, a defendente rechaça suposta acusação, esclarecendo que foi contratado o serviço do senhor Hélio Moreira da Cunha, proprietário de máquinas e caminhões, e que não houve utilização de máquinas ou funcionários da empresa Davidson. Assim, a fim de corroborar essa afirmação, a defendente junta aos autos a declaração com firma reconhecida do senhor Hélio Moreira, afirmando que executou os serviços na propriedade da defendente com veículos de sua propriedade.
afirma ainda que no período assinalado na denúncia, maio de 2014, não estava mais a serviço da empresa Davidson, apesar de ainda constatar o adesivo da empresa. Com o intuito de corroborar essa afirmação, a comissão, por meio de seu presidente, oficiou a empresa Davidson solicitando informações acerca do vínculo de trabalho mantido com o senhor Hélio Moreira da Cunha, bem como o prazo do contrato de trabalho. Nesse fato, conforme declaração em anexo, a empresa afirma que o senhor Hélio Moreira da Cunha prestou serviço de forma esporádica e, quando solicitado, não mantendo nenhum vínculo empregatício e nem exclusividade. Diante disso, entendeu a comissão estar devidamente esclarecido o referido fato, não havendo razão para prosseguimento de processo gravoso de infração político-administrativa em parte do prefeito municipal. Conclusão. Assim, com base no artigo 503º, esta comissão apresenta seu parecer a fim de ser deliberada em plenário para votação, informa que foram analisados os documentos apresentados pelo denunciante, os apresentados pela denunciada, bem como outros solicitados, entenderam por conveniente para o esclarecimento dos fatos. Por todo sobretido, esta comissão processante emite seu parecer prévio, definitivo, atinente a este momento processual, fazendo no prazo legal e opinando pelo arquivamento da denúncia pelas razões de fato e de direito acima relatadas. Bom Jesus do Itabapuana, 6 de maio de 2015. Assina o parecer, presidente Clélio Tadeu da Silva, relator Carlos Ney da Costa Pires e membro Moacir Almeida de Oliveira. Senhor presidente, é o que consta na primeira secretaria.